Boa tarde a todos. Neste tutorial vamos modelar um carro simples usando a função Mirror, portanto é um espelho que permite modelar apenas metade do carro e criar a outra metade automaticamente por simetria. Se repararem, nós temos aqui o modifier Mirror e o espelho está a fazer-se no sentido do eixo X. O eixo X é esta linha, que podem ver aqui pelo X a vermelho, é esta linha vermelha, quer dizer que se eu desligar só temos metade do carro. E ligando então a simetria do eixo X, obtemos a outra metade. Este carro é todo modelado a partir de um cubo e depois foram adicionados dentro do objeto carro estes cilindros para fazer as rodas e ainda uns cubos para fazer o para-choques e os faróis, que nós também vamos ver como fazer isso. São inseridos dentro do objeto, por isso não aparecem na lista dos objetos, porque é como se fizessem parte do cubo inicial. Nós vamos então começar com um documento vazio, fazer aqui File, New, General, e temos aqui o nosso cubo. Portanto, nós vamos fazer de conta que a parte da frente do carro é esta zona e vamos apagar metade do cubo. Para apagarmos a metade do cubo, portanto a metade está do lado de lá da linha verde, vamos ter que fazer uma subdivisão no cubo. E para isso vamos mudar de Object Mode para Edit Mode e vamos aqui buscar o Loop Cut, mexer o rato até estar na direção certa a fazer o corte. E agora vamos outra vez aqui selecionar e vamos apagar aquela metade do cubo. Para apagarmos esta metade do cubo, basta selecionarmos esta face. Portanto, vamos aqui a esta opção de selecionar faces ou polígonos, o atalho é a tecla 3 e vamos selecionar. E vamos carregar na tecla de Delete. Quando carregarmos na tecla de Delete, temos aqui estas várias opções. Se escolhêssemos só apagar a face, só era apagada a face. Portanto, vou fazer Ctrl Z e fazer outra vez Delete. Mas se a nossa opção for apagar os vértices que estão ligados à zona selecionada, ou as edges, portanto as arestas ligadas a essa zona selecionada, portanto qualquer uma destas duas opções vai apagar metade do cubo. Portanto, a partir daqui já podemos ligar a simetria usando o efeito Mirror, que está aqui na pasta dos modifiers, esta pasta aqui, e vamos aqui a Add Modifier Mirror. Estão a ver que já está automaticamente o eixo X selecionado, que é o que nos interessa. Nós também vamos ligar aqui o Clipping, porque se eu pegar, por exemplo, numa aresta e mover essa aresta para aqui, vamos abrir um buraco no modelo. Então, o efeito, a opção Clipping evita que nós possamos mover os pontos e arestas que estão no eixo central, no eixo de reflexão do objeto. Eu vou começar por pegar no objeto inteiro e dar-lhe só um jeito aqui na proporção, pô-lo mais baixo e mais comprido, porque, perdão, vou fazer aqui undo, eu quero só mexer ali no quadradinho verde, porque é como se isto fosse a metade de baixo do carro. É só dar uma aproximação em termos de proporção, não tem que estar com rigor. E voltamos aqui outra vez ao Edit Mode. Então nós agora temos que dividir, fazer aqui umas divisões, usando o Loop Cut, fazer umas quantas divisões neste sentido. E nós podíamos clicar e arrastar, mas vou fazer outra vez undo. Vamos deixar estar no centro e agora vamos aqui aumentar o número de cópias e eu julgo que 4 será o suficiente.
porque agora, se voltarmos a selecionar faces, bastaria levantarmos esta face, portanto vou aqui mover, para termos o volume inicial do carro. Outra coisa que nós podemos fazer é aumentar o tamanho da zona central. Por exemplo, se quisermos pôr aqui 2 janelas, se for um carro com 4 lugares, e para isso o ideal é selecionarmos esta volta inteira de polígonos, e a ferramenta para usar isso, portanto, é a seleção de polígonos portanto, temos de estar aqui polígonos ou faces, seleção, e tecla Alt. Portanto, a tecla Alt, conforme carregamos no centro, vamos selecionar esta volta, mas se clicarmos antes no topo do polígono, vamos ter esta volta, que é que nos interessa. E então vamos agora outra vez selecionar aqui escala, e no eixo verde vamos aumentar a largura desta zona central do carro. Também podemos mover ligeiramente para trás, para o vidro da frente ter mais inclinação do que o vidro de trás. A outra coisa que podemos fazer aqui é aumentar esta zona da frente do motor do carro. E agora podemos dar alguns toques, por exemplo, selecionando arestas. Se eu selecionar esta aresta aqui em cima, posso baixar portanto, a tampa do motor do carro. E então, para subdividirmos agora aqui as janelas em relação às portas, nós vamos usar uma ferramenta que é o Knife Tool, que é a faca. Temos aqui a ferramenta, mas podemos simplesmente carregar na letra K e fazer assim. E agora, para desligar a ferramenta ou aplicar, carregamos no Enter, e já temos assim esta divisão entre a metade de cima e a metade de baixo do carro. Assim já podemos encolher, por exemplo, assim a parte de cima ligeiramente. E outras coisas que podemos fazer, podemos, por exemplo, criar então a tal subdivisão aqui para termos 2 janelas. Se quisermos mexer nas proporções gerais do carro, é mais fácil voltarmos aqui ao Edit Mode, Object Mode. Se quisermos pôr o carro mais baixo, mais largo, etc. E, portanto, como eu dizia, vamos fazer então aqui uma subdivisão aqui a meio, usando outra vez o Loop Cut. Estão a ver, ele encontra sempre a metade. Nós podemos depois arrastar para um lado ou para o outro se quisermos, mas eu vou fazer Undo porque quero central. A outra coisa que podemos fazer aqui à frente é desenhar aqui um pouco mais, levantar a tampa um pouco na zona central, e para isso podemos usar também a faca. Nós podemos ir aqui para modo de pontos para vermos melhor os pontos, mas podemos clicar em qualquer sítio desta aresta, e depois vamos clicar, por exemplo, aqui, e ele vai ajustar isso ao plano onde estamos. Portanto, vamos clicar aqui e agora, por exemplo, aqui. E mais uma vez, estão a ver, este ponto foi um bocadinho para dentro demais, mas não tem problema. Mais uma vez, para aplicar estes traços, estes cortes, carregamos no Enter, e se formos agora fazer o Extrude, já podemos selecionar esta face que criamos, selecionar a ferramenta de Extrude e levantar esta zona central. Também podemos mexer um pouco na escala para tornar esta zona mais pequena, parte de cima, esta tampa, e assim. Estão a ver, ali aquela aresta foi um pouco para dentro, nós podemos também selecioná-la e empurrá-la um pouco para a frente para ficar mais aerodinâmico.
Para fazermos as janelas, nós temos aqui também uma função que é se selecionarmos faces, não é? Aqui nesta tecla, e selecionarmos uma janela, temos aqui esta ferramenta que é o Insert Faces, e que vai fazer este efeito de criar uma espécie de face interior. E se nós selecionarmos duas faces ao mesmo tempo, estão a ver que o problema aqui é que ele não vai tratar as janelas individualmente. Portanto, para isso, em vez de carregarmos só na tecla I, carregamos na tecla I duas vezes. Portanto, carregamos I. E agora, ao mexermos, estão a ver que já consegue-se individualizar as janelas. Portanto, vamos fazer uma moldura pequena, não é? E podemos, agora há várias opções, podemos simplesmente empurrar para dentro, tipo assim, ou vou fazer undo, ou melhor, vou fazer outra vez, voltar para a frente porque fiz dois undos, ou podemos simplesmente fazer um extrude normal, mas pequenino, para dentro. Vamos ver. E assim temos as janelas. Podemos fazer a mesma coisa para estes triângulos. Neste caso já não precisamos de preocupar aqui no Insert em clicar duas vezes, porque eles já estão afastados um do outro. Portanto, vamos fazer um Insert muito pequeno. Também podemos ajustar, mover muito ligeiramente para cima para ficar mais centrado, mas isso é opcional. E voltamos a fazer um pequeno extrude para dentro. Em relação à janela da frente e de trás, temos a mesma opção, mas aqui nós não queríamos, em princípio não vamos querer criar duas janelas à frente. Então a solução será apagar esta face que está aqui e depois juntar os pontos, pegar nos pontos de cima e de baixo e juntá-los à zona central para criar uma janela única, senão ficaríamos com duas janelas. Para já não se vê porque naquele lado não estão a ser mostradas as linhas no reflexo, mas se eu ligar esta opção estão a ver que vemos as duas janelas. Esta opção está desligada por defeito, mas vocês podem usá-la se vos der mais jeito. Também podemos fazer, eu vou fazer undo, porque podemos fazer as duas janelas, a de frente e a de trás, ao mesmo tempo. Portanto, eu com o Shift sumei a seleção de ambas e vamos agora fazer assim, portanto, com a tal ferramenta I. Também não precisamos de carregar no I duas vezes, porque isso é só quando estão dois objetos juntos, não é? E então agora é que vamos tratar uma a uma, portanto vamos selecionar faces, vamos selecionar aquela face e vamos fazer delete. Portanto, neste caso seria mesmo delete face. Estão a ver que ficamos ali com um buraco. Então agora o que nós vamos fazer é apanhar estes dois pontos, que é este, mais com a tecla no Shift vamos somar este e agora mover, e vamos mover até juntar. Portanto, podemos empurrar imenso porque ele não vai passar do eixo. Atrás é exatamente a mesma operação. Primeiro tenho que apagar a face, portanto delete face, selecionar o ponto, portanto vou aqui de seleção para pontos, selecionar o ponto de baixo com o dedo no Shift e empurrar para lá.
Então agora temos o vidro já como se fosse um só vidro. Já podemos fazer o nosso pequeno extrude. Estão a ver que já está a ir para dentro como sendo um objeto único. Que é a mesma coisa, podia ter feito os dois ao mesmo tempo, mas assim vai com mais calma. Também podemos mexer nas proporções do carro. E imaginem que eu queria, por exemplo, a parte de cima mais alta. Se eu for selecionar os polígonos, por exemplo, a subir esta zona, já não vai resultar como eu quero, não é? Porque já são muitos objetos e não ia funcionar bem. Então, para isso, o melhor é nós usarmos vistas ortogonais que podemos obter clicando aqui no X, nestes pontos, não é? Para ver de lado, de frente, etc. E, neste caso, se fôssemos selecionar pontos, eu queria selecionar, posso usar aqui esta opção Box Select, selecionar todos os pontos que estão em cima, só que aqui temos um problema que só estamos a selecionar os do lado de cá, portanto a parte de trás do carro não vai estar selecionada como deve de ser, nem sempre, portanto estão a ver cá ali pontos que não estão selecionados. Então o ideal nestes casos é ligarmos aqui o raio-x, X-Ray, e assim, se selecionarmos esta zona, sabemos que estamos a selecionar a totalidade do carro e já podemos subir ou descer. Da mesma forma, se quiséssemos o vidro de trás mais inclinado ou menos inclinado, a mesma coisa, podíamos fazer assim. Ou, para a frente, podíamos, por exemplo, apanhar toda esta zona e empurrar. Claro que é inevitável esta linha ficar assim, mas depois no render não é visível estas arestas. Também podia, por exemplo, baixar um pouco aqui à frente. Portanto, há muitas hipóteses possíveis. Ou, por exemplo, baixar ligeiramente aqui. Ou mesmo subir aqui um pouquinho. E podemos então agora voltar a desligar o raio-x e vamos ver como é que podemos inserir agora uma roda, que seria um cilindro, que fica a pertencer a este modelo. Se estivermos em Edit Mode e formos buscar um cilindro, o cilindro vai ficar a fazer parte deste modelo, portanto não vai aparecer aqui na lista como um segundo objeto. Enquanto que se estivéssemos em Object Mode e fôssemos buscar o cilindro, ele seria um novo objeto. Mas nós vamos usar este método, normalmente é o mais correto, de ir buscar o cilindro e ele fazer parte do nosso modelo. O cilindro normalmente vem com 30 e tal, 32 se não me engano, mas nós vamos reduzir para 12 aqui o número de lados, ou para, por exemplo, no tutorial que eu vos enviei no documento está 8, para ficar mesmo com poucos polígonos. E agora nós vamos desligar o clipping, porque já não queremos que ele fique agarrado ao centro, queremos separar as rodas uma para cada lado e não convém que elas fiquem agarradas ao centro. Portanto, eu vou rodar, posso chegá-lo para a frente, porque vamos começar por pôr as rodas à frente e, como podem imaginar, estão aqui os dois cilindros sobrepostos, portanto vamos rodar e para rodarmos 90 graus, o ideal é podemos pôr o dedo no controle, porque assim ele vai rodando em incrementos até chegar aos 90 graus. E agora é uma questão de mexer a escala, portanto vocês podem, por exemplo, carregar no S e fazer scale assim, depois podem mover para separar os cilindros, não é? E escala
para os cilindros ficarem mais pequeninos. E agora é uma questão de ajustar, portanto, mover, talvez mais para ali, mais para aqui, e convém olhar de lado. Portanto, agora damos um toque no S, mexemos o rato até nos parecer que está com a dimensão que nós queremos. Também podemos ver de frente. Eu vou pôr só um bocadinho mais para dentro, mas isso é facultativo. Então agora, para duplicarmos as rodas, eu vou pôr só um bocadinho nada mais pequenas. Para duplicarmos as rodas para a parte de trás, nós temos o atalho que é o Shift D para duplicar, e depois vamos carregar, quando eu carrego no Shift D, fico com uma cópia solta, mas se eu carregar no Escape, na tecla Escape, eles continuam sobrepostos, voltam ao lugar de origem, o que me vai facilitar imenso, porque eu assim só tenho que empurrar na seta verde, e assim ficamos com as rodas no carro. Se quiser a parte de baixo do carro mais baixo, a metade inferior do carro, posso selecionar as faces aqui de baixo, por exemplo, usando aqui esta seleção Select Circle, porque assim é só pintar e agora mover e subir. Para selecionarmos as rodas, se quiséssemos reposicioná-las, como elas não aparecem aqui na lista de objetos, basta selecionar um dos polígonos e depois carregar na tecla L, e voltamos a ter acesso ao objeto inteiro, apesar de não estarmos em Object Mode, não é? E podemos mover para trás ou para a frente. Se quiséssemos selecionar a outra roda, carregamos no Shift e clicamos num polígono e depois L. E pronto, aqui temos outra vez acesso às rodas, sem problema. Podemos reposicionar. Em relação a... Depois podemos adicionar puxadores nas portas, espelho retrovisor, faróis, para-choques. Vamos começar por fazer por exemplo, o para-choques usando um cubo. Portanto, vamos desselecionar tudo. Ainda em Edit Mode, vamos aqui adicionar um cubo. Temos o clipping desligado na mesma, tudo bem, é o ideal. Vamos afastá-los, fazer escala, e movê-los para a frente. Portanto, se este for o para-choques, tem que ser aqui muito mais pequenino, não é? Mais estreito. Mas como temos o clipping desligado, em princípio que a função merge vai fazer com que eles colem um ao outro. Se aumentarmos aqui este valor, vamos ver, ele cola aqui com o merge. E se eu agora ligar o clipping e fizer escala, vamos ver que ele mantém-se centrado. E agora pôr para baixo, eventualmente mais baixo. Portanto, o merge é a distância a que eles começam a colar. Para os faróis, nós podemos duplicar este objeto e desligar outra vez o clipping para separá-los, não é? Portanto, podemos fazer Shift D deste objeto
Shift D, vamos ver, e temos aqui podemos largá-lo aqui em qualquer sítio, desligar o clipping, mover para separar, estão a ver, escala, podemos puxá-los cá para fora só para ver se não estão com uma profundidade demasiado exagerada, que estão, não é necessário, portanto pode ser assim uma coisa mais pequenina, mover, desculpem, afastá-los mais usando escala, não, usando o mover. E pronto, também podemos duplicar isto tudo para o lado de trás e ajustar. Portanto, se quisermos agora duplicar os faróis e o para-choques para o lado de trás, podemos somar um polígono com o dedo no Shift. Agora tiramos o dedo do Shift, carregamos no L e já temos os dois selecionados. Vamos então fazer Shift D para duplicar. Estão a ver, já temos aqui isto tudo, mas se carregarmos no Escape, eles vão ficar sobrepostos e assim é só empurrar na seta verde lá para trás. E agora vamos à parte de trás ajustar a posição deles. Portanto, os faróis já estão inseridos e agora vou-me concentrar só no para-choques. Para selecionarmos só o para-choques, selecionamos um polígono e depois clicamos na tecla L e temos o para-choques selecionado. Podemos fazer também escala, empurrar, mover e pronto. Se seguirem o tutorial em inglês que eu sugeri, vão ver como pintar o carro com diferentes partes do carro com diferentes cores, fazer puxadores, etc. E pronto, é tudo por agora.